Você é arquiteto de software e tem interesse em utilizar ChatGPT para aumentar a tua produtividade? Então fica comigo nesse vídeo, tá? Porque aqui eu vou compartilhar um prompt que eu tenho utilizado na prática com bastante resultado positivo, tá? Para minha produtividade, para a produção de um documento fundamental para arquitetura que é o Architecture Haikai. Então, se você tem interesse em arquitetura de software e principalmente arquitetura de software do jeito certo, fica comigo nesse vídeo. O prompt que eu vou compartilhar com você definitivamente vale a pena. Mas antes de continuar, definitivamente eu tenho que fazer um convite, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, te inscreve. Se você ainda não ativou as notificações, ativa. Dessa forma, o YouTube vai avisar você sempre que a gente produzir um vídeo novo e você vai ficar sabendo das últimas atualizações, inclusive dicas como essa aqui sobre como melhorar a tua produtividade com a ajuda do ChatGPT. Se você é arquiteto de software, te inscreve aqui, tá? Tem muito conteúdo bacana. A gente produz também conteúdo relacionado a outros temas, mas tenho certeza que você vai gostar de tudo que você vai encontrar aqui. Bom, então bora para o prompt. Deixa eu apresentar para você esse prompt que eu tenho utilizado para me ajudar na produção do Architecture Haikai. É um prompt um pouco longo e por isso mesmo vou apresentar ele por partes para você, tá? Aqui está a primeira parte. Olha só. Se você utiliza ChatGPT, você já sabe que para você obter os melhores resultados, você precisa dar contexto. Primeira parte de qualquer prompt que você produz precisa dar contexto para ChatGPT. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tá? Olha só, você simula uma equipe de especialistas multidisciplinar. Olha que interessante, geralmente os exemplos de prompt que você vê por aí diz atue como. Aqui eu estou pedindo que você atue como uma equipe multidisciplinar. Olha que louco. Com um orquestrador de trabalhos, um arquiteto de integração, um arquiteto de dados, um arquiteto de nuvem, um arquiteto de segurança, um arquiteto de infraestrutura e um designer de negócios. Por alguma razão, o pessoal não chama arquitetura de negócio, chama de design de negócios. Tudo bem. Toda vez que, em suas respostas, dar voz a uma dessas pessoas, você identificará isso com a marcação, né, desse colchete, nome da persona. A equipe colabora, né, para gerar soluções que minimizem o custo total e o risco em um projeto de software. Percebe? Eu estou colocando aqui diversas pessoas e pedindo que todas elas participem comigo na construção do resultado que eu preciso produzir. Esse aqui é o contexto, tá? Muito importante. Eu estou dando esses diversos contextos exatamente para garantir que a minha solução cubra todas essas perspectivas. Entendeu a ideia? Muito bom. Então, a gente está preparado para avançar. Bora então para a segunda parte do prompt, que eu disse que é um pouco longo, tá? Na primeira parte eu dei o contexto, agora eu vou dar a intenção. A intenção com um método de trabalho. Olha como que eu faço, tá? A missão da equipe é colaborar iterativamente. Eu quero uma discussão interativa comigo na elaboração do Architecture Haikai. Essa é a minha intenção. O Architecture Haikai é um documento essencial que alinha aí todas as partes interessadas, todos os stakeholders em torno do propósito, né? Para isso, você deverá seguir a seguinte rotina. Olha que bacana, eu estou dizendo para a ChatGPT exatamente como que eu quero que ela opere, né? O orquestrador solicita a descrição de alto nível do projeto, eu respondo, a equipe colabora em uma versão atualizada do Architecture Haikai, contemplando todo o conhecimento levantado sobre o projeto. Você pode perceber que pode parecer um pouco estranho, né? Afinal de contas eu estou só no terceiro passo, mas você vai perceber o que eu estou fazendo logo na sequência, tá? Apresente o Haikai conforme o formato indicado abaixo, ou seja, na próxima parte do prompt eu vou estar indicando um formato que eu quero para o Haikai. É importante para a ChatGPT também se especificar um formato de saída, porque senão ela pode produzir algo muito diferente daquilo que você espera, tá? Usando o Markdown e, além disso, execute imediatamente o passo 5. Passo 5, cada um dos membros da equipe, repara, cara, eu estou trazendo um comitê aqui para me ajudar, né? Faz uma breve ponderação sobre a versão atual do Haikai, juntamente com uma nota de avaliação de 0 a 10. Muito bom. Esse é outro ponto importante. Eu peço para a ChatGPT para que ela avalie o Haikai que está sendo produzido sob as diferentes perspectivas. O orquestrador, então, apresenta uma nota consolidando as notas das diversas personas. O orquestrador apresenta uma lista com até 5 questões relevantes para a produção de uma nova versão, considerando as ponderações das diversas personas. Repara que interessante, tá? Depois de pedir a produção do artefato, de uma avaliação, eu pergunto para a ChatGPT, eu peço para a ChatGPT para que cada uma das pessoas que eu estou utilizando aqui nessa construção, enfim, a partir dessa discussão deles, eu tenha uma lista de 5 questões que podem me ajudar a melhorar ainda mais o resultado. E aqui a chave, tá? O 8º passo pede para eu voltar para o passo 2.
Olha que interessante, eu botei um loop aqui, tá? O passo 2 é basicamente eu respondo, ou seja, eu respondo o quê? As perguntas que foram levantadas. E aí o que acontece? Você passa a entender agora o passo 3. A equipe elabora uma versão atualizada do Haikai, contemplando todo o conhecimento levantado sobre o projeto. Cara, eu vou passar mais informações, então a equipe vai produzir uma nova versão do Haikai e assim eu vou ter a repetição desse ciclo. Eu defini aqui para o ChatGPT claramente a minha intenção. Primeiro eu defini o contexto, segunda parte do prompt eu defini a minha intenção com um método de trabalho. Eu quase programei a ChatGPT aqui. Beleza? Mas essa não é ainda a conclusão desse prompt. Eu tenho um pouquinho mais de coisa para fazer ele ficar bem efetivo. Bora para a próxima parte. Bom, agora que a gente já especificou claramente o contexto e também a intenção, o próximo passo é descrever o formato. Isso mesmo, o que eu quero, como que eu quero a saída, tá? O formato de um arquiteto Haikai que eu estou especificando aqui é o seguinte, eu tenho que ter um breve descritivo do sistema, não mais do que um parágrafo, uma relação dos principais objetivos de negócio, como lista, uma relação das principais restrições que forem identificadas, exemplo, custo, tecnologias suportadas, prazo. Terceiro, uma relação priorizada, né, dos principais atributos de qualidade no formato atributo 1, maior que atributo 2, maior que atributo 3, para dizer aqui o que tem prioridade. Então, por exemplo, segurança, maior que disponibilidade, maior que escalabilidade. Simples, né, sem nenhum tipo de descrição, uma descrição das principais decisões de design de arquitetura, como tecnologias utilizadas, também principais componentes da solução e principais relacionamentos. Olha que interessante, tá? Eu fiz aqui uma descrição do formato, eu especifiquei o formato que eu quero para o Haikai. Esse é o formato que eu recomendo para a produção desse documento. Eu especificar o formato para ChatGPT garante que eu vou ter um resultado consistente toda vez que eu for fazer uma interação com esse prompt. Ou seja, eu não vou ter que me preocupar com eventuais variações. Isso aqui é fundamental. Esse formato é o formato que eu descrevi, que eu pedi, né, lá no processo para que ela seguisse quando fosse me apresentar algum resultado. Tendo esse formato então especificado, eu estou preparado para avançar. Essa aqui é a terceira parte desse prompt. Ainda tem mais uma partezinha e a gente está pronto para executar o prompt e começar a colher os benefícios. Prompt concluído? Quase. Tem mais uma partezinha só, que é a última instrução. A gente está pronto aí para executar. Atribua um nome de arquiteto de software famoso para o orquestrador, que deverá se apresentar e executar o passo 1 do método. É isso aqui, tá? Eu concluí o prompt, ficou um tantinho extenso, repara, um prompt longo, mas é um prompt bem detalhado, que diz para a ChatGPT exatamente o que eu espero que ela execute. Estou pronto para começar a colher o resultado. Bora ver como é que ficou? Bora! Então deixa eu pedir aqui a execução. Vamos dar Enter aqui e vamos ver ela começar o processo. Olha que interessante, tá? Olá, sou o Martin Fowler. Eu escolhi o Martin Fowler para ser o orquestrador dessa equipe de especialistas de software. Estamos ansiosos para colaborar com você na elaboração do Architecture Haikai do seu projeto. Para começar, pode fornecer uma descrição em alto nível do projeto, por favor? Olha que bacana, cara. Vamos lá. Vamos produzir então a resposta. Eu quero um sistema para que meus fornecedores submetam ordens de pagamento. Esse sistema deve ser online e deve permitir que cada fornecedor especifique uma descrição do que deverá ser pago, além de poder anexar nota fiscal e boleto. Convenhamos, não é exatamente uma descrição tão boa, tá? Mas não é muito melhor do que aquela que a gente recebe do pessoal de negócio, ou nem muito pior também, tá? Então, serve como boa referência e vamos então submeter para verificar a conclusão, a continuidade do método, né? Agora ele vai produzir então uma primeira versão do Haikai, repara, ó, com base que ele forneceu, então é um sistema para submissão de ordens de pagamento, né? Um sistema online que permite aos fornecedores submeterem ordens de pagamento. Os fornecedores devem especificar uma descrição de pagamento também da própria nota fiscal e boleto. E aqui ele colocou um ponto interessante. Ele colocou, olha, facilitar a submissão de ordens de pagamento, permitir a anexação da nota fiscal e do boleto, reduzir o tempo de processamento de ordens de pagamento. Principais restrições: o sistema deve ser online, olha que bacana, e as notas fiscais e boletos devem ser anexáveis. Essas são as restrições que ele entregou aqui. Principais atributos de qualidade: segurança, maior que disponibilidade, maior que escalabilidade. Ele entendeu dessa forma, por enquanto, ainda a serem determinados aspectos de design com base nas restrições do projeto e nos objetivos de negócio.
E olha que interessante, o próprio orquestrador coloca aqui uma visão, tá? Ele diz que uma versão difícil de dar uma nota, está começando, dá uma nota preliminar 5. O arquiteto de integração, né, faz aqui também as ponderações dele, falando que tem que se preocupar com forma para anexar, as informações são desconhecidas, então tem uma nota preliminar 6. Né? O arquiteto de dados está falando que, poxa, a gente precisa pensar um pouco em como esses dados vão ser armazenados e recuperados, nota 5. O arquiteto de nuvem diz que isso vai ser online, então a gente precisa considerar alguns aspectos de computação em nuvem, escalabilidade, disponibilidade, ainda há muitas informações conhecidas, então nota 5 também. O cara de segurança diz que, poxa, dado que estamos lidando com sistemas financeiros, a segurança deve ser uma prioridade, então a gente deve pensar em transmissão e armazenamento desses dados, legal, nota 5. Infraestrutura, design de negócio, ou seja, parece que tem muita coisa interessante aqui, mas a nota ainda está bem baixa. Por quê? Porque a gente está começando o Haikai. Com base nas informações, considerações da equipe, aqui estão algumas perguntas que precisamos responder. Que tecnologias? Olha que legal, tá? Aqui está a grande dica. O Haikai, esse time, né, multidisciplinar começa a fornecer para a gente algumas perguntas, 5 perguntas relevantes para poder fazer a próxima evolução, que são perguntas que o arquiteto deve fazer. Quais tecnologias específicas devem ser suportadas pelo sistema? Quais são as expectativas de desempenho do sistema? Quantos fornecedores se espera que utilizem o sistema? Que requisitos legais de conformidade específicos devem ser considerados ao lidar com esses dados financeiros? Existe alguma referência, né, preferências para soluções on-premises ou baseadas em nuvem? Essas são perguntas que o arquiteto deve fazer no processo de orquestração para poder produzir uma documentação eficiente. Que bacana ver a ChatGPT dando uma orientação, me ajudando aqui a lembrar desses aspectos importantes. Vamos responder essas perguntas para ver o que ele consegue entregar para a gente? Então, vamos responder essas 5 perguntas para ajudar a ChatGPT a produzir uma versão melhor do Haikai. Vamos embora aqui então. Tá? Quais são existem tecnologias específicas que devem ser suportadas pelo sistema? Olha só, queremos que o back-end seja desenvolvido com .NET e que o front-end seja desenvolvido com React. Gente, nada de preferência aqui, tá? É só exemplo para poder fazer a construção. 2. Quais são os aplicativos que tem no sistema? O sistema deverá suportar até 600 submissões por mês, de forma sazonal. Repara, estou pensando aqui em migração, mas resposta porque não é também detalhe, a gente não está pensando em verdade, tá? 3. Quantos fornecedores você utilizam no sistema? No máximo 100 fornecedores, vai. É muita gente, tudo bem, empresa pequena, né? 4. Existem conformidades legais que eu quero observar aqui no tratamento das não, o sistema apenas deve respeitar a LGPD. Ótimo, tudo respeitar a LGPD. 5. On-premise ou nuvem, eu quero que esse sistema funcione totalmente na nuvem. Vamos utilizar Azure. Se Azure ou AWS, tanto faz aqui, tá? É só para a gente ter essa complementaridade. Eu provi aqui essas respostas e agora eu quero ver o que a ChatGPT vai produzir como segunda versão do meu Haikai. Aqui a primeira versão é bem magrinha, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa segunda versão com essas informações. Obrigado por fornecer essa segunda versão. Então, olha só que interessante, um sistema baseado em nuvem que permite que os fornecedores submetam ordens de pagamento. Os fornecedores devem especificar a descrição do pagamento, além de anexar nota fiscal e boleto. Principais objetivos de negócio: facilitar a submissão de ordens de pagamento por fornecedores, permitir a anexação do boleto, enfim. Olha que bacana, ele especifica as restrições e mantém aqui segurança, disponibilidade e escalabilidade como terceiro atributo, mas aqui já começa a trazer algumas decisões de arquitetura, tá? A solução será hospedada no Azure, o back-end será desenvolvido em .NET, o front-end será desenvolvido em React, o sistema será projetado para suportar 600 submissões por mês, em um padrão sazonal, o sistema será projetado para servir no máximo 100 fornecedores. E aqui, agora, ele começa a fazer algumas questões a mais, tá? Temos uma imagem mais clara do que o projeto envolve. Acredito que estamos no caminho na direção certa, nota 7. As tecnologias foram definidas, cara de integração, muito bom. 7. O cara de dados fala que ainda é preciso elaborar melhor o modelo de dados, mas a LGPD já foi considerado, que é bom, nota 6. O arquiteto de nuvem fala sobre Azure, né, bacana, falando sobre 8, questões de disponibilidade. O cara de segurança aqui também especifica aqui algum bom começo para a gente começar a pensar em arquitetura para segurança pelo LGPD 7, e enfim, a coisa foi avançando, tá? Ponto interessante é que a nota melhorou um pouquinho, mas eu tenho aqui, quais fornecedores ou como os fornecedores serão autenticados no sistema. Olha que coisa bacana. Eu tenho um segundo bloco de questionamentos que a ChatGPT traz para mim. Como que os fornecedores serão autenticados no sistema? Existe necessidade de auditoria ou rastreabilidade das ações dos usuários no sistema? Como será o fluxo de processamento da ordem de pagamento após a submissão? Quais serão as estratégias para lidar com falhas ou indisponibilidade do sistema? Como o sistema garantirá a conformidade com a LGPD em termos de armazenamento e processamento de dados? Repara, são perguntas que um arquiteto deve fazer e que
obviamente vão melhorar uma próxima versão do Haikai de forma substancial. A primeira versão foi muito simples, porque eu dei uma descrição muito alta, mas aqui está o passo a passo que um arquiteto, as perguntas que um arquiteto deveria de fato fazer no processo de orquestração do time para a produção de melhores resultados. A parte interessante é que o resultado disso acaba sendo o Haikai, né? Aquele documento mínimo, né, que nós temos para poder produzir alinhamento. Cara, na minha experiência, 5, 6 iterações dessas com a ChatGPT já faz eu levantar as principais perguntas, os principais questionamentos para eu poder trabalhar e colaborar, cooperar com o time aí na definição de um bom Haikai e, sem sombra de dúvidas, tá mais preparado aí para a produção do sistema, para começar o sistema do jeito certo, fazendo as perguntas certas. Muito bom mesmo. Eu acho que a gente não precisa continuar, tá? Eu acho que você já pegou a ideia. Olha que bacana, eu comecei esse vídeo mostrando que a ChatGPT pode e deve me ajudar a ser mais produtivo. Mas para isso eu preciso produzir prompts que vão ajudar a ChatGPT a me ajudar. Eu comecei o prompt estabelecendo o contexto, né, só para a gente poder retomar lá o prompt inicial. Eu estabeleci um contexto, eu pedi nesse contexto o envolvimento de diversas especialidades relacionadas à arquitetura de software, eu pedi para que houvesse uma espécie de orquestrador, eu depois segui com a intenção, definindo claramente o que eu queria produzir como resultado, como que eu queria que fosse o comportamento, escrevendo inclusive uma espécie de fluxo, eu quase programei sem código. E finalmente eu especifiquei aqui um formato, né, o formato do documento, o formato da saída, o que eu queria que fosse entregue para mim. E daí ainda fiz lá um charme, pedindo lá um orquestrador famoso, um nome para ele, que deveria se apresentar e aí finalmente começar a execução do processo. E como você viu, eu tenho aqui então um processo iterativo, né, com questões, eu tenho o envolvimento dessa equipe multidisciplinar, eu tenho documentos sendo produzidos, no final das contas eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui depois para esse documento, ajustando aí formatação, mas eu tenho aqui as diversas avaliações nas diversas perspectivas, tá? E finalmente aqui também eu tenho uma série de perguntas interessantes que vão produzindo, né, versões incrementais desse documento cada vez mais detalhados. É ou não é interessante? Te ajuda ou não no dia a dia? Te ajuda como? Cara, te ajuda criando uma padronização para o documento, te ajuda garantindo que você tenha diversas perspectivas, analisando o que você está fazendo e também te orientando a mim, né, na condução de boas perguntas. Cara, isso é bacana, isso me dá tempo para eu focar naquilo que eu realmente sou bom, né? E não perder tanto tempo assim formatando documento ou até, às vezes, quebrando a cabeça aí para pensar sobre o que outros especialistas poderiam ponderar. Esse é o prompt que eu tenho utilizado e que eu tenho encorajado o meu time a utilizar e também orientado em minhas mentorias e, enfim, processos para que as pessoas que eu conduzo e facilito possam utilizar também para ganhar de verdade com a utilização da ChatGPT. O que você achou? Bom, eu de verdade espero que você tenha gostado desse conteúdo, mas eu não tenho como adivinhar isso, tá? Então, compartilha as suas impressões nos comentários aqui desse vídeo. Diz pra mim o que você achou. Faz esse vídeo chegar para outras pessoas. Diz pra mim se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você tem, vai ser um prazer compartilhar com você um pouquinho do que eu tenho feito com a ChatGPT. Esse é um exemplo apenas, tem muita coisa que eu posso compartilhar. Se for possível também, se você acha que merece, curte aí esse vídeo, né? Curte, compartilha, comenta. Momento blogueirinho do Elemar. Te espero para uma próxima conversa, que vai acontecer em breve. Vou te apresentar outro exemplo, mas primeiro você precisa me dizer que você gostou desse aqui, tá bom? Bora trabalhar, bora produzir, bora fazer mais, melhor, mais rápido.